Agora sim, vamos dar início, né, a nosso treinamento de controle de processos voltado ao módulo 2. E a gente vai abordar justamente esses tópicos que estão aqui na sua tela. Plano de coleta de dados, capabilidade, definição de cartas, gráficos de controle por variáveis e por atributos. Tá? Vamos começar definindo em si a coleta de dados, o plano de coleta de dados. Né? Como eu comentei, não adianta de nada você ter uma carta de controle pronta se você não consegue saber se você coletou os dados para ela ou se você coleta os dados para ela da maneira correta, tá? Então, para falar em si de coleta de dados, é interessante pensar que a coleta de dados é realizada com certa frequência e tamanho de amostra definidos de acordo com a característica em estudo. Então, quando você vai fazer a sua avaliação, você determina qual é a frequência com que você faz aquela avaliação e, definindo o tamanho da amostra, todas as vezes que você for coletar os dados, você vai coletar aqueles dados dentro do subgrupo com determinada frequência, né? E definido o tamanho desse subgrupo, né? O tamanho da amostra que você vai estar coletando a cada período de tempo, né? Que seria a frequência. Por exemplo, pode ser adequado coletar de hora em hora, tá? Amostras de 3 peças e medir seus diâmetros. Ou seja, você vai lá de hora em hora e coleta um subgrupo de tamanho 3 para medir os diâmetros desse subgrupo, tá? E aí tu definindo uma estratégia de coleta. A frequência de amostragem deve ser compatível com as principais causas de variabilidade presentes no sistema. Não adianta você coletar 3 amostras se você está trabalhando com um lote de 1.000, 2.000, 3.000 peças. Né? A depender da quantidade, da variabilidade, né, dessa tua população, é interessante que você compense isso numa coleta de dados que seja representativa. Né? E coletas de dados representativas, existem algumas formas de você fazer isso pelo Minitab. Existem cálculos estatísticos, se você colocar no Google, por exemplo, como definir tamanho de amostra, ele vai te dar alguns cálculos para você desenvolver, como também você pode, dentro do Minitab, pedir para o Minitab te dar uma orientação e dizer qual é o tamanho da amostra que eu tenho que coletar, seguindo esses princípios aqui. A minha população é de tamanho tal, meu desvio padrão histórico é determinado, né? Eu quero coletar uma diferença entre tanto e tanto. Isso tudo eu posso explicar para vocês quando a gente abrir o Minitab. E aí, dessa forma, você consegue definir um tamanho de amostra que seja interessante, tá bem? Para você coletar esses dados, tá? A coleta de dados habilita a utilização de métodos estatísticos possibilitando tomar uma decisão eficaz, identificar e resolver problemas, reduzir a variabilidade, monitorar e modificar processos e otimizar processos. Ou seja, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer quando estamos num cargo de gestão, todo cargo tem gestão, na realidade, né? Mas, independente do cargo que você hoje esteja atuando, ou se você não está trabalhando, quando você estiver, você vai estar exercendo um determinado grau de influência, de liderança e de gestão. Tudo que a gente precisa na gestão é tomar decisão, identificar e resolver problemas, reduzir variabilidade, monitorar e otimizar. Então, você vai ser chamado, o teu escopo de trabalho pode ser qualquer um, mas independente do escopo, você vai ter que fazer essas coisas aqui. E para fazer essas coisas aqui da melhor forma possível, é interessante que você saiba como coletar esses dados, tá bem? Existem alguns passos para coletar os dados, ou seja, identificar prováveis fontes de dados, né? Onde é que você vai buscar esses dados. Se o teu fenômeno que você está estudando é o controle do peso do chocolate na linha de produção, onde é que estão os teus dados? Estão na linha de produção, XYZ, A, B, C, D, qualquer linha de produção. Então, é ali que estão os seus dados. Você vai identificar onde estão a fonte dos dados. Segundo, definir o procedimento de coleta, onde se inclui a especificação, natureza do estudo. No plano de coleta, a gente vai considerar como os dados devem ser coletados, organizados, classificados, aspectos de validade, precisão e confiabilidade. Ou seja, no primeiro você definiu o local onde você vai, que é o teu objetivo. Meu objetivo é coletar os dados de peso de chocolate naquele lugar lá, tá? No segundo passo, você vai definir o procedimento de coleta, ou seja, como é que isso vai ser feito, por quem vai ser feito, com qual frequência, qual é o tamanho da amostra que eu vou coletar, né? Qual é a maneira que eu vou organizar esses dados? É numa tabela, é num sistema, é numa planilha, é numa prancheta, é num documento? Esses dados, eles têm validade, eles têm data de validade, como é que está a precisão com esses dados? É confiável aquilo ali? Né? Falando de análise de sistema de medição, que é um outro aspecto bem importante, porque sem fazer uma análise de sistema de medição boa,
você não consegue garantir a confiabilidade daqueles dados, sendo que MSA é um curso das suas 8 horas, de 4 a 8 horas de duração também. Mas a análise de sistema de medição, se você está curioso em saber, vamos lá, se você tem alguma dúvida de que aqueles dados que estão sendo apresentados na reunião por alguém, ou os dados que você vai coletar, são dados que não são confiáveis, você está com dúvida sobre a confiabilidade daqueles dados, sobre a precisão daqueles dados, aí eu recomendo você fazer um curso de MSA, ou então você fazer um curso de Greenbelt, que lá dentro do Greenbelt a gente explica sobre MSA. É provável aqui, não está dentro do script do curso, mas eu posso trazer já já, aqui mesmo, eu abro um outro slide, tá, de um curso nosso, e eu falo um pouquinho sobre a MSA só para dar uma luz, tá bom? E aí você vai ter sede para buscar sobre a MSA em alguns outros. Aqui dentro da expertise mesmo, a gente tem o curso de Greenbelt, que tem o top de MSA, o curso de especialista em melhoria contínua também tem o tópico de MSA, ou se você quiser um curso só de MSA, manda aqui na descrição. Professor, envia um curso aí de MSA, que aí eu crio um curso específico disso e a gente ministra aqui, tudo bem? MSA vai te ajudar a saber se os dados são confiáveis ou não. Terminei o segundo tópico, tá? Vamos agora, pessoal, para o terceiro tópico em si. Eu estou olhando aqui o tempo de aula, né? Que eu estou me comprometendo com vocês com 10 minutos cada aula para a gente finalizar e ficar legal para você ir assistindo. Então, identificar, selecionar, elaborar ou revisar instrumentos para o coleta de dados, né? Folha de coleta. Selecionar instrumentos já testados, elaborar novos. Isso aqui fala especificamente do MSA, né? Em que você pega os seus instrumentos, você vai medir o peso através de uma balança. Aquela balança ela é confiável, ou se várias pessoas vão participar da tua coleta de dados para casa de controle, né? Será que essas pessoas elas medem da maneira correta ou elas têm alguma variação entre si? É disso que fala o MSA, a análise de sistema de medição, perfeito? Então você tem que garantir que seja tudo prontinho, tudo certinho. Terceiro, quarto ponto. Selecionar o tamanho da amostra em si, né? A gente usa técnicas estatísticas para isso, eu vou te mostrar como é. Quinto, planejar formatos de armazenamento de dados. Onde é que você vai armazenar esses dados? É importante. Vai ser no próprio Minitab, na planilha, na prancheta. Assinalar regras e responsabilidades, ou seja, estabelecer o cronograma para o desenvolvimento das tarefas, indicando os responsáveis pela execução. A definição operacional, que a gente vai fazer já um exercício sobre isso, vai ajudar a gente a estabelecer regras, responsabilidades, quem vai fazer quem, né? Então, o imposto disso tudo é muito fácil você conseguir coletar os dados da maneira correta, né? O responsável pela coleta de dados, tá? Antes de efetivar a coleta de dados, é necessário determinar quem vai fazer essa coleta, né? Coletar os dados, analisar, registrar e comunicar o desempenho atual do processo. Quem é que vai fazer isso? Precisa receber um treinamento para ele saber que ele está sendo verificado por isso, né? Cuidados na coleta de dados. No planejamento da coleta de dados é necessário estabelecer definição operacional, estratificação e instrumento de coleta. A definição operacional vai garantir a consistência dos dados. O que é garantir a consistência? É você estabelecer uma maneira para que todos os dados sejam coletados da mesma maneira. É um método, tá? Estabelecer um método de coleta. E esse método de coleta vai ser útil para que, independente de quem colete da maneira correta. E você tenha, no final de tudo, uma carta de controle confiável. Segundo aspecto, estratificação. Estratificar é estabelecer novos critérios relacionados àquela coleta. Exemplo, se você está medindo o peso e você sabe que o peso pode ter alguma relação com a temperatura ambiente, com a umidade relativa do ambiente, com a temperatura interna da máquina, por exemplo, é muito importante que você não apenas, lá na sua coleta de dados, estabeleça lá o peso do chocolate, mas você identifique que naquela hora em que você pegou aquele chocolate para medir o peso, a temperatura era tal, a temperatura do ambiente, a temperatura interna da máquina era tal, a umidade do ar era tal. Desde que você imagine, né? Desde que você imagine que esses dados que você vai coletar a mais, ou seja, as estratificações, são dados que realmente são interessantes você coletar. Você quer identificar se tem ou não tem relações com aquilo. Ou então, se você tem, você pode ter caixas de controle para variáveis de entrada e variáveis de saída. Isso eu já expliquei bastante bem, né, no módulo anterior. Mas em relação às suas variáveis de saída, tá, você pode ter não apenas o desejo de controlar o peso, mas controlar algum outro aspecto também, como a temperatura,
daquele produto na saída, aí seria uma segunda carta de controle. Então você pode estratificar, coletar os dados estratificados, ou seja, não coletar apenas aquilo que é o teu objetivo principal, que seria o preço do chocolate nesse exemplo, mas também os objetivos secundários, quais são? Como eu falei, temperatura, pH, a molhabilidade, não sei, qualquer outra característica que faça sentido para você no seu processo. Tudo bem? Tá? E aqui, quando eu falo disso, eu falo também de qualquer um outro tipo de processo. Trabalho com a empresa de implantação de postes de energia elétrica nos lugares, em qualquer que seja o lugar. Imagina que você está coletando os dados lá, se os postes eles ficaram bem fixados ou não. Para você saber que a todo poste que você fixa no chão, será que ele está bem fixado? Ele tem que medir talvez alguma angulação. Eu não tenho esse conhecimento técnico específico, eu dou um exemplo que surgiu na minha mente, para você ver que não é apenas em manufatura que a gente aplica, tá? Mas se eu estou medindo a angulação desse poste, eu posso criar uma carta de controle e dizer se o poste está bem, está mal, está mais ou menos e por aí vai, né? Então, nesse sentido, o que é que eu posso ter de estratificação aí? Eu posso, além de saber qual é a angulação do poste, eu posso estratificar por qual é o tipo de solo em que eu coloquei aquele poste, né? Se aquele poste está em estrada ou não está em nenhuma estrada, né? Ou seja, você tem que ser criativo. A criatividade não pode ser minha, a criatividade tem que ser sua, na verdade. E você vai usar a sua criatividade com o objetivo de determinar quais são as possíveis estratificações para que eu venha identificar, poxa, com o passar do tempo eu percebi que esse poste mudou de angulação. Será que o tipo de solo em que ele está tem relação com isso? E quando eu for implantar postes em outros solos, eu tenho que dar uma consistência maior, uma resistência maior? É isso que a sua criatividade vai dizer, beleza? E é isso que eu quero dizer quando eu falo de estratificação. E por último, o instrumento de coleta de dados, para garantir que os dados serão registrados da maneira correta, né? Adequada. Ele está bem definido. Qual é o instrumento que você vai utilizar? É um paquímetro? É um multímetro? É um manômetro? É uma régua? É uma balança? Sei lá, às vezes não existe nem instrumento para instrumento de medição, quando eu falo é equipamento, né? Que você usa para coletar. Às vezes você não tem nem equipamento, você vai fazer uma coleta de dados, por exemplo, como é que está o rendimento dos meus alunos? Eu dou a aula e eu quero saber qual é o rendimento de vocês. Se entenderam bem ou não? Eu posso enviar um formulário para que vocês preencham alguns dados. Então aquele ali é o equipamento, o instrumento que eu estou utilizando para medir os dados, tá? Medir as respostas de vocês. Sendo que esse instrumento de coleta, no caso o formulário, ele obrigatoriamente é padrão, ele não tem alteração em si, né? A não ser que, se eu não explicar tão bem as perguntas do instrumento, pode ficar uma coisa meio subjetiva e isso daí danificar a sua compreensão e aí ter uma alteração, né? Ter uma alteração na compreensão e por causa disso, isso influenciar negativamente aquele meu instrumento de coleta, que seria o formulário. Mas não sendo isso, né, a maioria dos instrumentos são equipamentos em si, que são construídos pelo homem com o objetivo de você medir. Será que esses instrumentos eles estão adequados? Eles estão estáveis? Para que eu venha garantir que, independente de quem seja a pessoa que esteja medindo, o instrumento ele dê o mesmo resultado com consistência, ou dê o resultado esperado com consistência? Então, o instrumento de medição é um outro foco que em MSA a gente consegue abordar bastante bem sobre ele, ok? Vou terminar isso aqui e a gente continua conversando na próxima aula sobre a definição operacional. Um abraço, gente, até breve, continue aí, firme e forte, com bastante garra e coragem.